Boa noite, povo de Deus, boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um momento de leitura da palavra, em nome de Jesus. Vai chegando, vai entrando. Enquanto isso, eu tô aqui ouvindo a música Filadélfia, né? Da igreja que nós estudamos ontem. Essa música é muito linda, né? Esse louvor que fala exatamente o que diz lá em Apocalipse 3, lá sobre Filadélfia, né? Boa noite, gente. A paz, André. A paz, Adriele. Boa noite, Sara. Vai chegando, gente. Compartilha. Deixa boa noite pra gente saber quem tá aí. Maria Patrícia, Dani, boa noite. Rosilene, Jéssica, Maria. Vocês estão no grupo, gente? Lá no grupo do WhatsApp? Vocês estão participando? Onde eu envio os louvores, assim, das palavras que a gente prega lá no canal? Coloca aí nos comentários pra mim saber se vocês estão lá. Se vocês receberam a música também, Filadélfia, né? Música linda. Tá vendo aí? Bastante gente tá no grupo, né? Glória a Deus. Gente, eu tô aqui ouvindo a música enquanto vocês vão chegando, né? Esse louvor bonito, daquela palavra linda de ontem de Filadélfia também, hoje também, né? Então, finalizamos aí o estudo das 7 igrejas. E vamos ficar aqui, por enquanto, somente aqui, estudando a palavra do Senhor, somente aqui, né? Maria Cecília, não estou e não sei como faço. É só você mandar uma mensagem pro WhatsApp 031 99511 8510 e aí você entra lá no grupo. Glória a Deus. Jussiara, boa noite. Cleonice estava sumida, mas está de volta. Que bom, Cleonice. Fico feliz, viu? Fica firme agora com a gente aqui. Nínive recebeu os louvores. Célia dizendo que esse louvor é lindo. Realmente ele é o que diz lá, né? Ele é bem fiel ao que está escrito lá em Apocalipse. Não acrescenta nada, só pega tudo que está escrito e canta. O número das mulheres foi, não, 031 99511 8510. 031 99511 8510. Ciara perguntando como eu estou, tô bem, glória a Deus. Hoje eu tô um pouco mais cansada. Hoje eu tô meio assim porque eu tô cansada mesmo, mas já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Valéria conseguiu chegar na live hoje, né, Valéria? Que tem dia que a Valéria não consegue entrar. E hoje ela conseguiu, glória a Deus. Fico feliz, Valéria. Então, gente, glória a Deus. Eu creio que o povo tá chegando aos pouquinhos aí. Deixa eu tirar o fundo aqui. A gente vai começar ali a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A gente viu lá em Atos capítulo 18, quando Paulo ele estava em Corinto e em Éfeso, na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, pregando a palavra do Senhor. Então, ali naquelas cidades, foi o próprio apóstolo Paulo que edificou, que abriu a igreja de Corinto. Então, ele conhecia muito bem, ele ficou 18 meses ali. E a gente leu ali em Atos 18, a parte em que estava ali na cidade de Corinto Paulo, Timóteo, acho que é Gálio, se eu não me engano é Apolo, tinha várias pessoas, Tito, né? Tava tudo com Paulo ali fazendo a obra do Senhor. Então, Paulo ele conhecia muito bem aquela igreja de Corinto. Então aqui a gente vai ver que depois que Paulo ele fez ali a obra em Corinto, que ele seguiu em outras cidades, abrindo igrejas, fazendo a obra do Senhor, ele recebeu cartas dos irmãos de Corinto, relatando o que estava acontecendo naquela igreja que ele tinha acabado de abrir ali, vamos dizer assim, né, levantar uma igreja naquela cidade. E aí ele recebe cartas dos irmãos, sabendo que estava tendo disputa dentro da igreja, estava tendo muitas dúvidas no coração dos irmãos, estava tendo muitas divisões.
Então Paulo vem e escreve a carta aos Coríntios, tá bom? Então a gente vai demorar 3 dias, a gente vai ler o 1º e 2 Coríntios em 3 dias, ou seja, sábado a gente já vai finalizar, então fica atento, tá bom? Em nome de Jesus, vamos fazer a nossa oração para a gente começar a nossa leitura de hoje, então? Em nome de Jesus. Então, olha, você vai notar isso, que o próprio apóstolo Paulo, ele vai começar a epístola, a carta, se apresentando ali àquela igreja que ele já conhece, porque foi ele que fundou, e vai começar falando ali sobre como os irmãos vão resolver o problema que eles estão tendo naquela igreja. E vai ter muitos ensinamentos e muitos versículos conhecidíssimos que você vai ficar o tempo todo marcando, eu tenho certeza disso, que vai ser para seu crescimento espiritual. Amém? Então vamos começar então, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós estamos na Tua presença para ler a Tua santa palavra, nesse momento mais que especial de santificação, de paz, de edificação, esse momento, meu Deus, de cura interior, é um momento de libertação, é um momento, meu Pai, de força espiritual. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor fale muito em nossos corações e que cada versículo, meu Deus, possa ficar guardado, que aquele versículo que chamar mais a nossa atenção, jamais venhamos esquecer, pois é o seu Espírito Santo falando conosco, nos revela, nos dá entendimento para que não venhamos entender somente a história, mas entender também a revelação do Teu Espírito, meu Deus, não somente a letra, mas, meu Deus, o Espírito que há nessas letras, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por mais uma oportunidade nessa noite, que todos estejam atentos, porque, meu Deus, enquanto nós estivermos lendo, o Espírito Santo vai estar trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? Então vamos começar. Pega a sua Bíblia, pega o seu marcador e a gente vai começar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, tá bom? Vamos lá então, gente? Em nome de Jesus, ó, tô vendo que tem gente chegando aí meio correndo, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente vai ler, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui na minha listinha onde é que nós estamos. Nós já lemos tudo isso. Nós estamos aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra você ver, ó. Olha só onde é que já estamos. Já lemos tudo isso, olha só. Então falta pouco, hein? A gente já passou da metade da nossa leitura, então falta pouco para acabar. Então vamos ficar firme aí em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então hoje é o 20º dia de leitura da palavra. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, prefácio, saudação e ação de graça. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vocês. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia a dia. Tá com D maiúsculo, quando você vê D maiúsculo é porque está falando do dia da vinda de Cristo. Para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 10, as dissensões na igreja de Corinto, as brigas, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Ou seja, aquilo que eu te falei lá em Atos 18, onde Paulo, quando ele edificou a igreja, ele levou com ele Apolo, ele levou com ele Cefas, ele levou Timóteo, ele levou Tito, para ajudar no ministério da abertura desse ministério, do levantamento dessa igreja. Então começou a haver divisão, tipo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Tito, as pessoas começaram a se dividir dentro da igreja. Aí versículo 13, Paulo fala assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, marca isso. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha que versículo lindo. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a vossa carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, a santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas ficam exaltando muito a Paulo, exaltando muito a Apolo, exaltando muito aqueles que fazem a obra de Deus. E Paulo fala, não, quem deve ser exaltado é Deus. Quem deve receber toda a glória, toda a honra é Deus. Paulo não foi crucificado por ninguém, eu não morri por ninguém, graças a Deus que eu não batizei quase ninguém, né? Eu só estou aqui, só fiz o evangelismo. Então, né, jogando toda a glória para Deus. Vamos lá então, o caráter da pregação de Paulo em Corinto, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui sublimidade, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou entre os dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Marca isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, que é a graça, né? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Marca isso. Capítulo 3. Então aqui você vê Paulo, ele dizendo, eu não tenho sabedoria nenhuma, tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que eu preguei para vocês, ensinei para vocês, não veio de mim nem de sabedoria humana. Foi o Espírito Santo quem revelou. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou à altura do coração do homem. São as coisas que Deus, ele revela para aqueles que são espirituais. Vamos lá no capítulo 3, versículo 1. O espírito mundano causa dissensões na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Olha só, a gente leu isso daqui. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha, muito bonito. Falando da igreja, né? Eu comecei a igreja, Apolo deu continuidade, mas quem cresceu a obra aí na cidade de Corinto não foi eu nem Apolo, foi Deus que acrescentou almas no reino, né? Vamos lá. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, ou seja, nós não somos nada, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, a base da igreja. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia, com D maiúsculo, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Lembra que Jesus ele tem olhos de fogo? Então Paulo está dizendo, olha, a gente
coloca a base que é Cristo e faz a obra do Senhor para o crescimento da igreja. Alguns vão fazer essa obra para o crescimento da igreja com ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, com trabalho árduo, vai pagar um alto preço pelas almas, um alto preço pela igreja, pela salvação das pessoas, e outros vão construir a obra com madeira, palha e feno, né? Ou seja, vão fazer a obra, mas vão fazer de qualquer maneira. Mas no dia do Senhor, quando estiverem diante de Jesus, que tem olhos de fogo, pelo fogo será descoberta a obra de cada um. Quem pagou o preço pela salvação das almas e quem fez de qualquer maneira. Vai ser declarado no dia com D maiúsculo diante daquele que tem olhos de fogo. Né? Porque se a obra da pessoa ela foi feita com madeira, palha e feno, o fogo vai queimar. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o seu galardão, sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, que sois vós é santo. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então vamos lá no capítulo 4, tá entendido até aqui, né? Paulo, ele prega para as pessoas pararem de endeusar Paulo, endeusar apóstolo, endeusar Cefas e fazer deles, dar glória a eles, e, né? Ele é totalmente contra isso. Os ministros e despenseiros dos ministérios de Deus, no capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Versículo 6, a vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebes, por que te glorias como se não o houvesse recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. E prover a Deus reinasse, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente
temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como os meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha só. Que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Vamos lá no capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, Paulo soube que naquela igreja tinha até incesto. Estais inchados e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, eu e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos dos fermentos velhos, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo em nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar-me também os que estão de fora. Não julgai-vos vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então aqui ele soube que estava tendo prostituição dentro da igreja, ele soube que estava tendo incesto dentro da igreja, fornicação dentro da igreja, e ele faz a repreensão para toda a igreja. Como que vocês estão aceitando uma coisa dessa? Como que vocês estão vendo isso, estão calados diante de tal maldade? Daqueles que se dizem irmãos em Cristo, estão dentro da igreja, mas estão com fermento velho, ou seja, estão com atitudes mundanas. Aí ele fala bebedice, devassos, idólatras, mas se dizendo irmãos, se dizendo crentes, mas na verdade, né, estão ali só contaminando a igreja. Vamos lá então, só estou explicando, né, como eu sempre faço aqui resumidamente. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Muito interessante isso aqui, preste bastante atenção. Versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que não são, aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes fofoqueiros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nossos corpos são membros de Cristo, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um só corpo com ela? Meretriz é a prostituta, todo mundo sabe, né? Então, quem se ajunta com prostituta, com prostituição, faz-se um só corpo com ela. Porque serão, diz, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo em espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. E não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem que o corpo de vocês não são de vocês, mas de Deus? Templo do Espírito Santo? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7, vamos lá? Resposta à pergunta acerca do casamento. Essa parte aqui, muita gente tem dúvida, né? Então, as respostas acerca de casamento. Versículo 1. Ora, quando as coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, ali naquela igreja de Corinto tinha muita prostituição, fornicação, adultério. Então, você vê que ele fala muito sobre isso, né? Então, quer dizer, o povo escreveu isso para o apóstolo Paulo, informando que esses atos pecaminosos estavam acontecendo dentro da igreja. Então, ele fala, olha, quantas coisas que vocês me escreveram, bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração.
e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, até mesmo para fazer jejum, oração, se tiver que separar o marido da mulher, tem que conversar um com o outro, né, para poder fazer as coisas, para que Satanás não vos tente, né? Aí tá explicando. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficasse como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não separe. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar, continuar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificada pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, se o incrédulo resolver separar do crente, ele fala, o que você vai fazer? Não é verdade? Deus não chamou você para a servidão, mas para a paz. Então ele explica aqui, mas o conselho é não separe, mesmo que o marido seja descrente. Continue. Versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará seu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se a sua mulher se salvará? Ou seja, como é que você sabe se eles não vão se converter? Por que vocês vão se separar? Não é verdade? Então ele fala, fique junto, porque a mulher santa santifica o marido. E como que você sabe se eles não vão se salvar, se eles não vão aceitar Jesus? Então fique firme no casamento, é o que ele está querendo dizer, porque é uma dúvida de muita gente. Versículo 17, vamos lá. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Então se Deus te chamou casado com um descrente, continue com o descrente. Agora se Deus te chamou solteiro, você tem a escolha de escolher uma pessoa crente da sua mesma fé para você casar. Se Deus te chamou assim, continue assim. Mas se Deus não te chamou assim, não queira entrar numa vida com um descrente, né? Então vamos lá. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é também, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aqui está falando dos escravos também, né? Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-se. Estás livre da mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Jesus falou isso também, né? O tempo se abrevia.
O que resta é que também os que têm mulher sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar o Senhor? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher? A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, do marido, da casa, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo ele dá a sua própria opinião acerca de casamento, de adultério, de fornicação, de separação, de divórcio. É a opinião do apóstolo Paulo, né? Resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Então, a carta aos Coríntios, eles tinham muitas dúvidas, né? Então, ele está respondendo. Cada capítulo, ele responde uma pergunta. Versículo 8. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quando ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com um ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? É pela ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, assim, aquelas perguntas, né? Pode fazer isso? Pode beber isso? Pode comer aquilo? Vou dar um exemplo aqui, né? Como é que chama aquele negócio lá mesmo? Que não pode comer carne sufocada, que as pessoas elas comem no mundo, chouriço, né? Acho que chama chouriço, né? Aí vem que elas pode comer chouriço, pode, sei lá, comer doces consagrados a São Cosme e Damião. Então esse tipo de pergunta que
Paulo está respondendo aqui, né? Se você faz qualquer coisa que escandaliza seu irmão, é melhor você não fazer. Se você come uma coisa que a pessoa fala, meu Deus do céu, né? Que essa pessoa tá arrumando? Como eu já vi aí igrejas que falam que pode beber vinho, que fala que pode beber cerveja sem álcool, né? Tipo, escandaliza muita gente fala assim, mas crente tá bebendo? Crente tá comendo isso? Então Paulo, ele fecha essa pergunta assim, ó. Se o manjar escandaliza meu irmão, não mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então, é melhor não fazer do que fazer escandalizar alguém por quem Cristo morreu e acabar desviando uma alma por causa de algo que você quis comer e escandalizou outra pessoa. Amém? Entendido, né? Vamos ler o último capítulo de hoje, capítulo 9, e a gente finaliza aqui. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, né? Isso daqui também é outra coisa, que as pessoas falam assim, nossa, mas o pastor, ele sobrevive do dinheiro, né? Além das contas da igreja, ele ainda sobrevive do dinheiro da igreja. Aquele pastor que vive a sua vida 24 horas para a obra do Senhor, ele sobrevive do dinheiro da oferta, sustenta sua família do dinheiro da oferta. Olha que Paulo fala assim, assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Versículo 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Nossa, lembrei de uma coisa que o Spurgeon falou, depois eu conto para vocês. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo-me à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então finalizamos aqui hoje, né? A nossa leitura de Coríntios. Então eu tentei aqui resumir mesmo para vocês, mas tem, claro, muitas revelações. Então você vê que o apóstolo Paulo fazendo de tudo para os irmãos se darem bem entre si, ele dando os conselhos para os irmãos não se dividirem, não se acharem, não ficarem se gloriando ou endeusando pastores, apóstolos e bispos, qualquer um que trabalhasse na obra, para eles darem a glória que é de Deus a Deus. O apóstolo Paulo fala: eu, Apolo, Cefas, não somos ninguém. Quem planta, quem rega, não somos nada. Somente Deus, aquele que dá o crescimento da obra, que merece toda a honra e toda a glória, né? Então ele fala aí também sobre as dúvidas que as pessoas tinham, sobre quem viviam 24 horas pregando a palavra, se podiam viver da palavra também, se podiam viver do evangelho, dos valores, ofertas que entravam na igreja, se podia usar a oferta para comprar comida, vamos dizer assim. E ele tira todas essas dúvidas, ele repreende também ao pecado que tinha naquela igreja de Corinto, em que as pessoas descobriram que tinha prostituição, fornicação e até mesmo incesto, que é ali um pecado praticado sexual com o próprio parente. Estava acontecendo isso dentro da igreja, e Paulo falou: eu fico triste que isso esteja acontecendo e que ninguém está fazendo nada. Vocês estão vendo acontecer e ninguém está fazendo nada, né? Então ele manda essa carta para a igreja. E o que eu lembrei do Spurgeon, que eu falei para vocês, né? Que Paulo fala: eu fiz-me de judeu para ganhar o judeu, eu fiz-me de grego para ganhar os gregos, eu fiz-me como é que eu posso explicar isso daqui, né? Para aqueles que estão debaixo da lei, eu me fiz também como se eu estivesse debaixo da lei. Não sei explicar bem do jeito que ele falou aqui, mas vocês entenderam, né? Porque ele falou: o meu objetivo é ganhar o máximo de almas que eu conseguir. Tudo que eu quero, né, para cumprir o meu ministério, o meu chamado é ganhar o máximo de almas que eu conseguir. E eu lembrei do Spurgeon, ele fala isso: irmãos, salvem o máximo de almas que vocês puderem. Salvem o máximo de almas que vocês puderem. Ele dá uma repreensão, né? Procurem por todos os meios salvar o máximo que vocês puderem. Preguem a palavra, preguem a salvação por todos os meios. Procurem salvar o máximo que vocês puderem, né? Então aí ele faz até uma comparação, né? Ele fala desse jeito, ó. Ele diz assim: senhor cirurgião, o senhor é muito delicado para informar os seus pacientes que eles têm uma doença interminável, estão para morrer. Você, com suas palavras delicadas, os elogia, lisonjeia os seus pacientes que estão morrendo, e eles saem do seu consultório rindo, cantando e dançando sobre o seu próprio caixão. Ou seja, ele fala aqui sobre nós que pregamos a palavra de Deus, que às vezes nós somos muito leves, de vez a gente pregar a salvação, de vez a gente preocupar com a alma das pessoas de verdade, a gente está mais preocupado em agradar. Por isso que o Spurgeon fala, né? Senhor cirurgião, o senhor é muito tranquilo, o senhor é muito relaxado,
para informar os seus pacientes que eles têm uma doença grave e que eles estão para morrer. E o Senhor os elogia, os lisonjeia, e eles saem do seu consultório felizes, dançando sobre o seu próprio caixão, né? Ou seja, aquele médico que vamos dizer, o paciente está com uma doença terminal, está poucos dias para morrer, e o médico não conta para o paciente que ele vai morrer, mas faz elogios, fala, ó, sua saúde está ótima, você está bem, agrada aquele paciente, o paciente sai feliz, mal sabendo que ele está dançando sobre o seu próprio caixão. Então, essa doença é o que? É o pecado. Essa doença é o pecado, né? Então, por isso que ele fala, procurem salvar o máximo que vocês puderem. Fale do pecado. O pecado é uma doença terminável. Se você preocupar mais em agradar, se você se preocupar mais em passar a mão na cabeça, em não deixar a pessoa ficar chateada com você, a pessoa ela vai sair da sua presença, ela vai sair de perto de você, ou ela vai sair da sua igreja dançando sobre o seu próprio caixão, dançando sobre sua própria condenação, sua própria perdição, né? Dançando sobre o inferno, achando que tá tudo bem, né? Tipo, eu tô no pecado, mas tá tudo bem, o pastor passou a mão na minha cabeça, falou que, né? Tá tudo bem, e a pessoa sai mal sabendo que o destino dela é o inferno. Então, quando Paulo falou isso daqui, né? Eu faço de tudo para ganhar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu faço-me de fraco com os fracos, eu faço-me de perdido, eu finjo que eu sou perdido para ganhar os perdidos, eu finjo que eu sou judeu para ganhar os judeus, eu vou tentando de todas as maneiras aí, né? Falar, fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios eu possa chegar a salvar pelo menos alguns, né? Então, assim, é isso aí, muito sério, né? Então, o que estava acontecendo naquela igreja era muito sério, e o apóstolo Paulo, ele veio e deixou tudo bem claro. Gente, se preciso for, entregue a pessoa que está cometendo o ato pecaminoso de incesto dentro da igreja, entregue até a Satanás. O importante é que ele seja salvo no último dia, né? Porque todo mundo fez, nossa, Paulo falou entregue a Satanás, né? Mas o que tá querendo dizer? Ele deixa ele passar, talvez, uma batalha espiritual que ele precisa passar para sair desse pecado, para ele se consertar. O importante é que ele seja salvo no juízo final. O importante é que quando ele estiver diante de Deus, a alma dele seja salva. Mas enquanto ficar passando a mão na cabeça, é o que ele estava dizendo aqui. Gente, vocês estão sabendo que está tendo prostituição dentro da igreja, vocês estão sabendo que estão tendo incesto dentro da igreja, ninguém faz nada. Vocês estão tudo indo pro inferno e ninguém faz nada, vamos dizer assim, né? E aí ele responde as perguntas. Então tudo isso é muito resumido, gente, mas muito. Tem muita explicação aqui, tem muita história aqui, tem muitos detalhes aqui, mas o que eu quero deixar para vocês é isso, amém? Vamos procurar de todas as maneiras pregar a palavra sem medo, principalmente a salvação eterna. Temos que pregar contra o pecado, porque o pecado é uma doença interminável, e se a gente passar a mão na cabeça das pessoas e não pregar a verdade em amor, tá? Pregar em amor, não em julgamento. Não precisamos julgar ninguém para falar contra o pecado, para pregar contra o pecado. Nós temos que pregar contra o pecado e não contra a pessoa, né? Temos que pregar contra a prática, contra o que está acontecendo e não contra a pessoa, com muita sabedoria, em amor, né? Orar por elas e fazer de tudo, como o apóstolo Paulo, eu fiz de tudo para salvar o máximo de almas que eu conseguisse, né? E aí ele fala, eu até subjugo o meu corpo, né? E reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele estava preocupado com a alma de todo mundo, mas ele estava preocupado com a alma dele mesmo. Ele falou, nossa, eu também, eu preocupo com a minha alma. Eu sei que fazer a obra do Senhor, ele diz aí, ai gente, eu empolgo, eu não aguento. Ele fala aqui no versículo 16 do 9, né? Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. É mais do que minha obrigação pregar a palavra de Deus. É mais do que minha obrigação ir lá e ganhar almas. Porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Por isso eu faço de boa mente, porque eu sei que eu vou ter a minha recompensa. Porque se eu fazer de má vontade, eu também vou ter a recompensa da má vontade de fazer a obra do Senhor. Então assim, né, ele fala, não é uma escolha minha. Eu não tô pregando porque eu
escolhi, eu estou pregando porque é minha obrigação, né? Eu estou ganhando almas porque é minha obrigação, e ai de mim se eu não ganhar, né? Então é isso, vamos ganhar almas, não vamos tolerar pecado, vamos pregar contra o pecado em amor pelas almas e, em nome de Jesus Cristo, salvar o máximo que a gente conseguir. Procure, irmãos, salvar o máximo que vocês conseguirem. Amém? Vamos orar que eu tô falando demais já. Antes de você sair, tira o print e deixa aí o versículo que mais te chamou a atenção. Tira o print de uma vez. Tirou? Tá. Me marca lá nos stories e coloca o versículo que mais te chamou a atenção, tá bom? A gente viu tantos versículos, nossa, Pai, tantos versículos. Então você marcou aí na sua Bíblia, passa as folhas aí e você vai rever qual que te chamou mais atenção e aí você marca, tá bom? Aí você marca nos stories, me marca nos stories e já coloca o versículo que mais te chamou atenção, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que revelações fortes nós recebemos aqui através da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Meu Deus, nós sabemos que tem muita coisa, tem muita revelação, é muito profundo e jamais vamos entender completamente 100%. Mas, meu Deus, 1% que a gente já entendeu já encheu nosso coração, já nos despertou para a verdadeira obra do Senhor nessa terra, que é ganhar almas. Meu Deus, então que o Senhor nos use, nos abençoe, nos ajude, que nós possamos sempre, meu Deus, em amor, pregar a verdade sem medo. Meu Deus, que jamais venhamos nos conformar com este século, com este mundo, com o pecado que tão de perto nos rodeia. Hoje mesmo eu preguei isso na rádio, meu Deus, o salmista Davi dizendo: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não ouvirá as minhas orações. Meu Deus, hoje mesmo eu preguei contra o pecado na rádio e mais uma vez o Senhor confirma aqui, para que as pessoas sejam salvas. Elas precisam saber da verdade, Pai, porque a verdade é que liberta. E ali na igreja de Corinto, meu Deus, havendo prostituição, fornicação, incesto, meu Deus, a verdade não estava sendo pregada, porque eles continuavam no pecado. Meu Deus, meu Pai, mas veio Paulo e deu a palavra de repreensão para a salvação. Meu Deus, porque a Tua palavra diz que essas palavras de repreensão, de correção, produz em nós o sentimento de arrependimento. A tristeza que vem no nosso coração é uma tristeza para o arrependimento. Meu Deus, João, ele disse, meu Deus, produzir frutos de arrependimento. Meu Deus, meu Pai, que são muitas palavras fortes. Então nos ajude e fale sempre ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela leitura de hoje, que o Senhor abençoe a todos, fortaleça a todos, cada um seja a boca de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo, que como o apóstolo Paulo, nós podemos, meu Deus, combater um bom combate, em nome de Jesus Cristo, e cumprir nossa carreira e guardar a fé nessa terra. Obrigada por tudo que o Senhor tem falado, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos com uma noite de paz, de alegria, de bênçãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus. Amém, gente? Bem, é isso. Resumidamente tudo isso, tá? Então eu fiz um resumo bem breve aqui. Então, às vezes você fala assim, a pastora não comentou sobre aquilo, a pastora não comentou sobre o casamento. Ai, gente, é porque é muita coisa para falar. Olha o capítulo 7. Ele fala do casamento, das viúvas, dos divorciados, das virgens. Ele fala que é melhor não casar, ficar igual ele. Depois ele fala, mas se você não pode conter, é melhor ser casado que pecar. O importante é não pecar, né? Resumindo o capítulo 7. Não pequem. Não pequem de maneira nenhuma, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos. Espero vocês amanhã aqui, 10 horas da noite, tá bom? Pra gente continuar aí, finalizar 1 Coríntios, tá bom? Amanhã mesmo a gente já finaliza 1 Coríntios e no sábado a gente vai ler 2 Coríntios, um livro inteirinho um dia. Gente, eu amo vocês em Cristo Jesus. Aquele abraço da pastora Daniele, já tô falando demais. Em nome de Jesus, amanhã vai lá às 7 horas da manhã no canal, escolha um vídeo e assista para a sua edificação espiritual, amém? 11 horas da manhã na rádio também, 97.3. Beijo, gente, fui!